Prontos, vamos fazer mais uma questão, ainda envolvendo gravitação, ainda falando um pouquinho de telescópio. O que que diz aqui a questão? Ele fala o seguinte: leia o texto para responder as questões a seguir. Então, as questões que a gente irá fazer logo a seguida está baseado aqui nesse texto que a gente vai ler um pouquinho, tá? Então, aqui ele fala, né? James Webb, saiba tudo sobre o telescópio mais poderoso já construído. Então, o James Webb, que é a sigla dele, né? JWST, foi feito para estudar cada fase da história do universo, desde o Big Bang até a evolução do nosso próprio sistema. O telescópio espacial James Webb, também conhecido como JWST ou Webb simplesmente, é a ferramenta mais utilizada que temos em relação à observação do espaço. Usando a tecnologia do infravermelho, o instrumento em órbita do Sol consegue obter imagens da infância do cosmos. Sucessor do telescópio Hubble, o James Webb visa estudar todas as fases da formação do universo. A investigação começa nas primeiras luzes depois do Big Bang e vai até o surgimento de sistemas solares capazes de suportar a vida em planetas como a Terra. O telescópio também consegue acompanhar a evolução do nosso próprio sistema solar. E aqui ele coloca, né, a Next Generation Space Telescope, ou seja, a próxima geração de telescópios, fala o seguinte: o telescópio é fruto de uma colaboração internacional entre a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, e a Agência Espacial Europeia, a ESA, e a Agência Espacial Canadense, CSA. No começo de seu desenvolvimento, era chamado de Next Generation Space Telescope, ou NGST. Entretanto, em 2002, seu nome foi alterado para James Webb, em homenagem ao diretor da NASA entre 1961 e 1968. Sucessor do telescópio Hubble, lançado em 1990, o James Webb traz a tecnologia do infravermelho, que permite uma visualização mais extensa que a do primeiro, que utilizava a radiação ultravioleta para obter imagens. Além disso, o Webb orbita o Sol, estando a 1,5 milhão de quilômetros, enquanto o Hubble está girando em torno da Terra, né? Então, basicamente, a diferença entre o Webb e o Hubble, né, é a questão da órbita. Então, enquanto um orbita o Sol, aqui o Hubble orbita aqui a Terra, ou seja, ele consegue um pouco mais longe, em termos de distância. Então, o James Webb começou a sua operação no dia 25 de dezembro de 2021, quando foi lançado de uma base na Guiana Francesa. E aqui o texto continua, né? Quais são os objetivos do James Webb? O telescópio foi construído para estudar cada fase da história do universo, desde a sua grande expansão até a evolução do nosso próprio sistema solar. Então, aqui está o objetivo, né? Objetivo bem óbvio, né? Quer dizer, óbvio nem tanto, né? É um objetivo muito relevante, né? Para a gente entender aí a formação do nosso universo. E as metas do Webb são, segundo a NASA, buscar as primeiras galáxias ou objetos luminosos formados após o Big Bang, determinar como elas evoluíram, observar a formação de estrelas a partir dos primeiros estágios até a formação de sistemas planetários, medir as propriedades físicas e químicas desses sistemas, incluindo o sistema solar, e investigar o potencial para a vida nesse conjunto de corpos celestes. Então, aqui estão os objetivos do telescópio James. Então, aqui estão os objetivos do telescópio James Webb, que são bastante, né? E vamos aqui ver o que, que a questão ou as questões aqui relacionadas ao texto diz, né? Então, a primeira questão ele fala o seguinte: quando comparado o telescópio mais antigo, como o construído por Galileu, o James Webb possui características bem distintas. Aponte as alternativas abaixo que melhor as evidenciam. Então, basicamente, ele está comparando qual que é a diferença do telescópio lá construído por Galileu em 1500 e pouco, né, para o telescópio aqui do James Webb, né, com a nova tecnologia que temos hoje, né? Então, qual que é a diferença de um em relação ao outro aqui no caso? Vamos analisar aqui uma por uma para ver o que ele diz. O que que diz aqui o item A? Ele fala assim: ao invés de luz visível, o James Webb detecta o infravermelho, né? Se a gente perceber lá no texto, em dois momentos ele fala que o seu princípio básico de funcionamento do James Webb é literalmente porque ele consegue visualizar os objetos no infravermelho, né? Tá correto, né? Enquanto que o telescópio, por exemplo, lá de Galileu, era só a luz, né? O espectro eletromagnético, a luz visível, que consegue visualizar aqui os objetos. Então, aqui no caso, o item A está correto, né? O texto
ele já falou isso, né, que o web funciona à base do infravermelho. Vamos ver o que diz aqui o item B? O item B diz, o James Webb foi lançado ao espaço ao contrário de telescópios terrestres. Também está correta, né, porque se a gente lembrar, ao contrário dos telescópios mais antigos e até alguns atuais, o James Webb foi lançado ao espaço, situando-se em órbita em torno do Sol, né? Então, a maioria dos telescópios que a gente tem aqui na Terra, ele está aqui próximo, né? Está rodando aqui, tá em órbita em relação à Terra, tá? O James Webb não está em órbita em relação à Terra, ele está em órbita em relação a quem? Ao Sol, né? Então, está correto, ele foi lançado ao espaço, então o item B também tá correto, né? Então, aqui o item a gente está correto, o item B também está correto. Vamos ver aqui o item C para ver o que ele diz. O James Webb possui um alcance menor do que o outro telescópio, né? Pelo contrário, né? Ele tem um alcance muito maior. Imagina, por que eu vou lançar um telescópio, gastar bilhões, né, para ter um alcance menor? Não tem o menor sentido fazer um negócio desse, né? Então, já de cara, né, até sem saber de alguma coisa, não tem como a gente fazer um negócio que é pior do que nós já temos, né? Então, não dá para construir e gastar tanto dinheiro assim para fazer um telescópio que não tem um alcance maior, tá? Que diz aqui então o item D? O James Webb consegue observar astros mais variados e distantes do que outros telescópios. Também está correto o item D, né? Por quê? Porque o fato do telescópio detectar ondas infravermelhas permite que detecte astros que não emitam a luz visível, por exemplo, ou que estejam cobertos de forma que a luz seja bloqueada. Isso aumenta a variedade de corpos que podem ser observados pelo telescópio, tá? Então, essa é uma grande vantagem do Webb, tá? Então, ele não fica só na observação, aqui no caso, detecção de luz visível, né? Então, ele trabalha numa uma faixa de frequência que permite enxergar melhor, digamos assim, o universo. Então, aqui o item D também está correto. O que diz aqui o item E? O James Webb não utiliza nenhum tipo de instrumento óptico em sua composição, ao contrário de outros telescópios. Está incorreta, né? Porque apesar de não funcionar como outros telescópios mais antigos, com um conjunto de lentes e espelhos, o Webb ainda assim utiliza espelhos em sua construção para captar as ondas a serem observadas, né? Como mencionado lá no próprio texto que a gente acabou de ler, tá? Então, o item E, embora ele aponte alguma mudança em relação aos outros, né? Mas o Webb, ele sim, ele ainda utiliza instrumentos ópticos aí na observação. O que muda é como ele observa isso, né? Então, o item E aqui, no caso, ele está errado, tá? Então, quais são aqui as corretas aqui? Fica o item A, o item B e o item D como corretas. Bacana? É isso.